Eu quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus por mais este dia de vida, por estarmos juntos para estudarmos a Bíblia e agradecer a cada um de vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que compartilham com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Nós sempre estamos orando por vocês e agradecemos a Deus por nos conceder esta oportunidade. Também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos mandar um alô especial para o Valdemir Hoffman, é de Iuna, no Espírito Santo, e ele tem um comércio e ali ele retransmite os estudos diariamente no seu sistema de som para as pessoas que estão ali e também aquelas que estão passando pela rua. Que Deus abençoe Valdemir Hoffman. Denise Silva, ela é de Morrinhos, em Goiás. Também Salatiel Sodré e família. Maria José Carneiro, de Engenheiro Goulart, em São Paulo. Lília Catarina Andrade. Vilmar Antônio e família são de Campo Belo, em Minas Gerais. Também Maria Júlia de Apodi, no Rio Grande do Norte. E todos os demais que nos escrevem, estaremos sempre mandando um alô e iremos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Te damos graças, ó Deus, por tudo que tem feito por cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos e amigos que estão estudando conosco a Bíblia. Pedimos a bênção e a unção do Teu Espírito Santo para o estudo que iremos fazer agora e que cada um dos nossos irmãos sintam a presença, a Tua presença em suas vidas a cada dia. Abençoe aqueles que pedem orações. Tu conheces muito bem as suas necessidades. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos falando em nossa série Escolhidos para uma Missão sobre a oposição que o povo de Deus começou a enfrentar para a reconstrução da cidade, dos muros e também do templo. Os vizinhos, as nações pagãs, eles faziam de tudo para que essa obra não prosseguisse. Inclusive, eles contrataram pessoas para desanimar o povo de Israel, dizendo que eles não conseguiriam realizar tal obra, tal feito. E o que eles fizeram? Se sentiram desanimados, o povo de Israel, e então Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, que começaram a falar em nome de Deus e mostrar que Deus estava com eles e que eles iriam conseguir reconstruir, mesmo apesar das dificuldades que eles estavam passando. E então Ageu, ele falou assim: olha, vocês estão preocupados em construir suas casas bonitas, ter as suas posses e também o seu comércio, vocês estão pensando só em vocês e a casa de Deus está deserta, está nas piores condições. E a obra que eles estavam fazendo de reconstrução precisou ser paralisada devido a essa oposição. E então nós lemos em Esdras, no capítulo 4, você pode ler esse capítulo todo em sua Bíblia, nós iremos ler alguns versos e vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Por exemplo, Esdras, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Miltredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes, e nós vamos então ver agora na sequência o teor dessa carta que foi endereçada ao rei. Dizem eles aqui: Teus servos, aqueles que estavam a serviço do rei, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém,
eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque nos livros das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Vejam que situação, não é? Muitas das vezes, amigos e irmãos, nós também enfrentamos essa oposição na obra de Deus que nós estamos realizando. Muitas pessoas fazem de tudo para impedir que a causa de Deus avance. E então, como aconteceu com aqueles judeus que haviam voltado de Babilônia, eles se sentiram desanimados. Eles não tinham mais ânimo para continuar a construção da cidade devido a tanta oposição. E essa ordem para parar as obras de reconstrução do templo, deixando tudo parado por alguns anos, ela fez com que o ânimo dos judeus se arrefecesse e eles voltassem então a construir os muros e a cidade. As obras, elas ficaram paradas por um longo período, por muitos anos. E nesse período que a obra ficou parada, os judeus procuraram então construir suas casas, casas bonitas, casas bem construídas, e também se envolveram com seus negócios, buscando cada vez maior lucro para eles. E enquanto boa parte dos judeus enriquecia, a casa de Deus ficava em ruínas. Foi o que nós falamos ontem aqui, aquela profecia e advertência de Ageu. Evidentemente, amigos e irmãos, que os judeus eles perceberam que Deus os havia chamado para reconstruir a cidade e o templo. Mas por causa dessa forte oposição que eles estavam enfrentando, eles ficaram com medo. E talvez, como acontece com a gente hoje, alguém tenha inventado alguma desculpa, tipo assim, agora não deve ser a hora, deve ser para mais tarde. Ou outra desculpa que talvez eles pudessem ter arranjado, se isso fosse realmente o que Deus desejava que fizéssemos, Ele teria providenciado um meio, ou ainda, quem sabe, eles poderiam dizer, talvez nem deveríamos ter voltado para cá. Não é mesmo? Isso não acontece com a gente? Com todos nós seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos medos. Nós sabemos que Deus nos chamou para uma obra, para uma missão, mas às vezes a pressão é tanta e a oposição é tão forte que nós achamos que o momento não era aquele. Claro que Deus nos chamou, mas nós deveríamos ter esperado mais, ou talvez nem ter vindo, ficado lá onde a gente estava bem melhor. E é o inimigo, irmãos, que coloca esses pensamentos em nossa mente, fazendo com que a obra de Deus não avance. Mas surgiu então este homem de Deus, que também foi chamado, que é Neemias, e amanhã nós vamos falar sobre como foi que Neemias agiu sob essas condições de oposição e de pressão e também de medo, e Deus pôde então, através de Neemias, fazer com que a obra de reconstrução avançasse e se realizasse segundo a vontade de Deus. Quando nós enfrentamos oposição no nosso trabalho, principalmente o trabalho para a causa de Deus, às vezes fazendo com que este trabalho prossiga, nós então acreditamos que aquele chamado ele foi feito por Deus, mas que o momento não era aquele. E então a gente às vezes se convence de que cometeu um erro,
Mas nós não podemos e não devemos temer. Nós vamos ver ainda, durante esta semana, nesse estudo, que, apesar da forte oposição, Neemias, ele mesmo disse que Deus estava com eles. E quando nós temos Deus conosco, nada é impossível. Que nós também tenhamos essa certeza de que, apesar de estarmos enfrentando lutas, problemas, oposição, pressão, medo, nada será possível nos destruir ou nos desanimar, porque Deus ele está conosco e, tendo Deus, nós temos tudo. Que Deus nos abençoe. Lembrem-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.